Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Ai, que ótimo! A Pro espera que sim, que todo mundo esteja muito bem, tá certo? E preparados para mais uma aula, tá? Hoje, meus amores, é 29 de julho de 2020 e é quarta-feira, portanto, aula de História. Hoje, meus amores, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou na semana passada, que foi o trabalho, certo? Lembra que a Pro explicou sobre o trabalho, que tem o trabalho manual, o trabalho intelectual e que as pessoas, elas executam diversas atividades, certo? Remuneradas, ou seja, ela oferece a sua força de trabalho em troca de um salário. Lembra que a Pro falou isso? Pois é, e que essas pessoas que trabalham são os adultos, não é mesmo? Então, hoje a Pro trouxe aqui um tema bem delicado, mas que precisa ser discutido, que é o trabalho infantil. Pois é, meus amores. Ou seja, trabalho executado por crianças. Vocês sabiam que o trabalho infantil é proibido? Pois é. Mas infelizmente ainda é uma realidade do nosso país. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Olha, meus amores, vocês lembram que a Pro falou, né? Que os adultos, eles executam diversas atividades consideradas o trabalho. Tem o advogado, o engenheiro, o médico, o carpinteiro, o jardineiro. Tem a costureira, o mecânico, enfim, diversas atividades, ou seja, diversos profissionais, certo? Mas vocês lembram também que a Pro falou que quem trabalha são os adultos? Pois é. Então, lembra que a Pro falou que criança não trabalha, porque criança faz o quê? Ela é sustentada pelos pais e responsáveis, certo? Ok. Mas vocês sabiam que várias crianças como vocês deixam de estudar e de brincar para trabalhar? Pois é, meus amores. Existem diversas crianças, principalmente no Brasil, que eles perdem essa oportunidade de brincar e de estudar para trabalhar em busca de um trocado. Pois é, meus amores. Muitas dessas crianças, elas preferem trabalhar e assim conseguir levar alguma renda, algum trocado para sustentar a família ou até a si mesmo. Triste, né, meus amores? Observem essa imagem. Temos aqui várias crianças trabalhando em uma pedreira. Isso aí, meus amores, caracteriza o trabalho infantil, o que é proibido. Muito bem, o trabalho infantil é proibido. Existem leis que determinam a proibição do trabalho infantil, certo? Mas apesar de existirem essas leis, como a Pro falou, muitas crianças ainda trabalham de forma informal, tá bom? E ilegal, tá certo? Olha só, a Pro vai passar. Olha, meus amores, o trabalho infantil é qualquer forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação de cada país. No Brasil, qualquer forma de trabalho infantil é totalmente proibido até os 14 anos. Pois é. Lembra que a gente estudou sobre os direitos e os deveres da criança? Em momento nenhum tem lá dizendo que a criança precisa, que a criança deve ou a criança tem o direito de trabalhar, porque isso não existe. Criança não pode trabalhar. Criança tem direito a uma boa educação, uma boa saúde, uma boa alimentação, mas não a trabalhar, tá certo? Então vamos lá. A Pro trouxe aqui um videozinho para vocês, tá bom? Então vamos assistir e depois a gente vai analisá-lo, tá certo? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina,
uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo.
crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Olha, meus amores, como a gente viu aí no vídeo, são milhares de crianças que ainda sofrem com o trabalho infantil e são diversas as formas desses trabalhos, não é mesmo? Trabalhos domésticos forçados, certo? Trabalho em pedreiras, em lixões e assim também como no trânsito, em feiras livres, a gente pode encontrar também muitas crianças exercendo atividades ilegais, ou seja, o trabalho infantil. Então, meus amores, devemos o quê? Devemos dizer não ao trabalho infantil, pois criança não trabalha. Criança faz o quê? Dá trabalho, isso aí. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, meus amores, agora a gente vai ler uma matéria. Vamos lá? Acompanhem aí a leitura da prova. Crianças se arriscam em sinais de trânsito de Maceió por um trocado. Essa matéria, meus amores, está disponível no G1, tá certo? Para quem quiser ler. E também está disponível para vocês no livro de vocês, na página 160. Então, já acompanhem a leitura da Pro, tá certo? Para a gente fazer as nossas atividades. Muitas delas trabalham sob vigilância à distância dos pais. Exploração do trabalho infantil é crime previsto na legislação federal. Elas deveriam estar na escola, mas estão nos principais cruzamentos e ruas de Maceió. Algumas vendem doces, outras limpam vidros de carros ou fazem malabarismo com bolinhas. E tem ainda as que se arriscam brincando com fogo. As crianças, muitas ainda bem pequenas, não carregam lápis e papel. Nas mãos, rodo e uma garrafa com água e sabão. O objetivo é chamar a atenção dos motoristas e ganhar um trocado. Olha só, gente, que triste. As crianças de rua da capital ficam atentas a cada sinal vermelho e se arriscam entre um carro e outro, vítimas da desigualdade social. Olha só, meus amores, que triste, tá vendo? Muitas crianças arriscando a própria vida em busca de um trocado, certo? Como o texto fala, muitas crianças se arriscam nos trânsitos. Tudo bem que eles prestam atenção no sinal vermelho, mas existem aqueles motoristas que podem ultrapassar o sinal vermelho e tentar contra a vida dessas crianças, não é mesmo? Muito triste isso. Agora a gente vai para as nossas atividades. Tem aí as perguntas sobre esse texto. Vamos lá? Na sua opinião, onde essas crianças da matéria deveriam estar? Onde vocês acham, meus amores? Isso aí são respostas pessoais, tá certo? Na opinião de vocês, meus alunos, essas crianças aí deveriam estar onde? Fazendo o quê? Elas deveriam estar realmente lá no trânsito, trabalhando em busca de um trocado? Ou elas deveriam estar na escola, estarem brincando, tendo uma boa família, um bom lazer? Digam aí, escrevam aí para a prova, tá certo? E mandem para a prova olhar. A próxima pergunta diz assim: você acha que eles são felizes e têm as mesmas oportunidades que você? E aí, meus amores, será que essas crianças são felizes nesses trabalhos, executando esses trabalhos, arriscando a própria vida em busca de um trocado? Será que elas têm as mesmas oportunidades que você de ter uma boa escola, uma boa família, uma boa educação, uma boa alimentação? Porque muitas, meus amores, dessas crianças passam até fome e aí se veem obrigadas a trabalhar para comprar comida. Pois é, uma situação muito triste, não é mesmo? Última pergunta sobre o texto diz assim: se você pudesse escrever uma cartinha para uma dessas crianças, o que você diria? Escreva nas linhas abaixo. Olha, meus amores, na página 161 de vocês, tem aí o espacinho para vocês escreverem uma cartinha, tá certo? A essas crianças aí da matéria. Então, o que é que vocês poderiam dizer para eles? Olha, querida criança, trabalho infantil é crime, você não pode estar nessa situação, você deveria estar trabalhando, você deveria estar estudando, brincando e não trabalhando. Então, olha aqui, meus amores, vocês sabiam que as crianças que deixam de estudar e trabalhar
deixam de estudar e brincar para trabalhar, elas acabam perdendo, deixando passar alguns direitos que são muito importantes, não é mesmo? Ou seja, essas crianças não têm esses direitos respeitados. Por exemplo, ter acesso a ter acesso a uma educação de qualidade. Quando a criança ela é obrigada a trabalhar, ela não tem como estudar, não é mesmo? Muitas crianças optam por estudar ou muitas vezes são forçadas a trabalhar e acabam não estudando. Então, elas acabam tendo esse direito aí, restringido. Elas não têm acesso a uma educação de qualidade. Brincar, praticar esporte e divertir-se, pois é. Quando a criança está trabalhando, ela também não tem essa oportunidade. Essa oportunidade dela é retirada, né? A oportunidade de brincar, de estudar, de ser criança, de praticar esportes, não é mesmo? Muito triste. De viver em um ambiente agradável e propício ao seu desenvolvimento, ou seja, ao lado de uma família que a apoie, que ensine valores, certo? Então, essa criança também tem esse direito, não tem esse direito respeitado. E por último, ao ser protegida, vocês acham que essas crianças que trabalham lá no semáforo, no trânsito, elas são protegidas, gente? Né? Pelo contrário, elas estão o quê? Desprotegidas, tendo a vida em perigo, não é mesmo? Lá no meio de tantos carros, pode acontecer tantos acidentes, né? Agora, meus amores, a gente vai para os exercícios, na página 162, tá bom? Diz assim, você conhece alguma criança que trabalha? Qual é o motivo dela trabalhar? Aqui, meus amores, é uma resposta pessoal. Vocês irão dizer se vocês conhecem ou não alguma criança que trabalhe e o porquê que ela trabalha, tá bom? Se vocês conhecem, não precisam escrever o nome da criança, tá bom? Vocês só colocam se conhecem ou não. E o porquê, se vocês conhecem, o porquê que ela trabalha. Se é para ajudar em casa, se é porque ela acha divertido. Que eu acho muito difícil, né, gente? Mas vejam aí o motivo porquê que ela trabalha. Lembrando que a gente precisa colocar respostas completas, tá bom? O número 2 pergunta: onde você costuma ver crianças trabalhando? Isso aí também é uma questão pessoal, meus amores. Vocês irão dizer onde essas crianças trabalham, onde vocês costumam ver crianças trabalhando. Geralmente, quando é dia de feira aqui na nossa cidade, tem várias crianças, né, que trabalham na feira, carregando os carrinhos de compra das pessoas, certo? Nas barracas, enfim. Aí vocês irão escrever se vocês já viram, se vocês costumam ver crianças trabalhando e onde, tá bom? Número 3 diz assim: muitas crianças não podem nem estudar e nem brincar. Você concorda com essa situação? Observe a imagem abaixo e responda as seguintes perguntas. A gente tem que observar essa imagem aqui, meus amores, de uma criancinha, trabalhando na terra, O que é que ela está fazendo? Ela está o quê? Trabalhando, isso mesmo. Letra B. Você acha que essa criança frequenta a escola? Explique a sua resposta. Vocês acham, meus amores, que essa criança aí, ela frequenta a escola? Provavelmente não, não é mesmo? Mas vocês irão escrever se vocês acham que sim ou não e explicar o porquê, tá bom? Letra C. Que diferença você observa entre a vida da criança da foto e a sua? Entre a sua vida e a vida da criança que aparece na foto. É diferente? O que é que você tem que a criança não tem? Será que você também trabalha assim como ela? Isso aí já é uma diferença, né, meus amores? Então, vocês irão anotar aí as diferenças entre a sua vida e a vida dessa criancinha na foto, tá bom? O número 4, meus amores, tem aí um poeminha que a gente tem que ler e depois a gente vai escolher um verso desse para fazer um desenho, tá certo? Uma ilustração. Vamos ler? Zezé não joga bola. Zezé não brinca de pique. Zezé não vai à escola. Zezé não faz piquenique. Zezé quer usar sapato. Bicicleta vermelhinha. Quer ter nome e sobrenome. Telefone e campainha.
É curto o tempo de Zezé, sem princesa, rei ou rainha. Zezé trabalha duro, Zezé é flanelinha. Que triste, não é, meus amores? Esse texto é de Guto Lins e o título é Zezé, trabalho não é brincadeira, certo? São Paulo, foi publicado em São Paulo pela editora Larousse do Brasil em 2005, tá bom? E aí depois que vocês lerem direitinho, vocês irão escolher algum desses versinhos aqui e desenhar, tá certo? Qualquer linhazinha do poema é um verso, então vocês podem escolher e desenhar neste quadrinho ao lado, tá bom? Letra A agora a respeito do poema, tá bom? Você sabe o que faz um flanelinha? Se não sabe, pesquise e escreva aqui. Então, vocês irão pesquisar o que é que o flanelinha faz, se é que vocês não sabem, tá bom? O que é que um flanelinha faz? Ele cuida de quê? Ele faz o quê? Pesquisem aí, escrevam e mandem para a prova, tá bom? Letra B. O que você faria para mudar a vida de Zezé? Se você tivesse poderes capazes de mudar a vida de alguém e esse alguém fosse o Zezé, o que você faria para mudar a vida dele? Escrevam aí o que vocês fariam e mandem para a prova também. Número 5. Desenhe carinha feliz para a cena em que o direito da criança está sendo garantido e carinha triste para aquela que o direito da criança está sendo violado. Então, a gente vai escrever a carinha feliz para quando essa criança está sendo criança, ou seja, ela está tendo seus direitos garantidos, os direitos de criança. E a carinha triste para aquelas cenas em que esses direitos estão sendo violados, ou seja, ela não está tendo os direitos respeitados, tá bom? Essa é a primeira imagem aqui, meus amores. Olha que lindinha a menina, ó, desenhando, estudando. Então, aí a gente vai escrever o quê? Carinha triste ou carinha feliz? A gente vai fazer uma carinha feliz, porque a criança está sendo criança. Agora, meus amores, essa cena aí do rapazinho no trânsito, olha, ele tá vendendo balas. Essa criança aí está tendo seus direitos garantidos ou violados? Violados, então a gente vai desenhar a carinha triste. Esse menino, meus amores, todo sujinho e todo triste, olha a expressão no rostinho dele. Isso aí, a gente vai desenhar o quê? Uma carinha feliz ou uma carinha triste? Carinha triste, né, meus amores? E depois tem a mocinha aí também na escola. Olha que linda! A gente vai desenhar uma carinha feliz ou uma carinha triste? Uma carinha feliz. Muito bem! Então, meus amores, essas foram as atividades de vocês. Espero que tenham gostado e se divertido bastante. Por hoje é só e um grande beijo!